Boa noite. Então, aquilo que eu estava falando, hoje vocês aqui vão dar aula para nós, tá? Eu estou falando sério mesmo. Eu vou fazer uma introdução aqui sobre... A gente entrou nas leis de Deus, né? A aula passada, vocês tiveram uma geral sobre as leis de Deus. E vocês lembram aonde que está as leis de Deus? Exatamente, na consciência, né? Então, está na nossa consciência. Então, todas as leis de Deus estão dentro de nós, na nossa consciência. E as leis de Deus não são os 10 mandamentos. Muita gente confunde, às vezes chega, pô, não tem nada a ver com os 10 mandamentos, tá? São as leis naturais, as leis da natureza. E hoje a gente vai falar sobre trabalho e progresso, tá? Vocês vão ver que são leis que a gente usa diariamente, que a gente faz uso de praticamente todas elas, tá? E está tudo lá na nossa consciência. É só a gente revisitar que a gente vai achar elas lá. Tá? Então, o objetivo geral da aula: demonstrar que o trabalho é um instrumento eficaz para o progresso social. Tá? Então, se não existisse o trabalho, não existiria o progresso. Vocês concordam comigo? Já pensou se não tivesse o trabalho? Não existiria nada de progresso nenhum. Tá? Objetivos específicos. Ó. Demonstrar que os sistemas sociais e econômicos vigentes no mundo são obra do nível evolutivo do homem e que as desigualdades existentes são suas consequências, né? Então, por que existe a desigualdade social? Porque ainda é uma característica do nosso orbe, é uma característica ainda nossa aqui, tá? Então, vai existir. E aqui, ó, os sistemas sociais e econômicos que estão no mundo, às vezes, fazem com que isso se torne bem mais latente. Tá? Mostrar que o trabalho é uma necessidade, que sua natureza está relacionada com o nível de evolução do ser humano. Mostrar que é inevitável o progresso e que o único destino imutável que existe. Tá? Então, não tem jeito. O homem, ele está aqui na Terra, o que a gente fala, para quê? Para evolução. E para que ele evolua, tem que ter o trabalho, gente. Não tem que ter o trabalho. E vocês vão ver, lá na frente a gente vai ver que trabalho é o quê? Trabalho é movimento. Movimento. Na física, a definição de trabalho é movimento. Então, tem que existir o movimento. A água, se você pegar uma água e deixar ela parada ali, o que vai acontecer com ela? Vai apodrecer, né? Vai ficar deteriorar. Então, tem que existir o movimento, tem que existir o trabalho. Demonstrar que o espiritismo representa um progresso para a humanidade. Destruindo o materialismo, ele marcará a época. Então, existe muito essa relação entre o espiritismo e o materialismo. Tá? Existe uma parte aí que mais nos outros ciclos vai se falar muito sobre isso. Tá? O materialismo. Principalmente lá no ciclo 4, a gente tem umas aulas que falam mais relacionado com isso. E o materialismo é aquilo que eu estava falando no início. O que é o materialismo? É você viver pensando que só existe a matéria. Tá? Só existe a matéria. E esquece o espírito, esquece o lado espiritual. Só matéria, só existe matéria. Morreu, acabou tudo. Tá? Para o materialista é isso aí. Morreu, acabou tudo. Não existe mais nada, mais nada, mais nada. Então, para vocês, como que é o trabalho?
É assim, ó, na segunda-feira? Ou na sexta-feira, ó, sextou? Qual é a relação que vocês têm com o trabalho de vocês? É assim? Chega segunda-feira, meu Deus do céu, vou ter que trabalhar de novo. Chegou na sexta-feira, ó, sextou, né? Então, essa relação com o trabalho a gente tem que pensar e analisar. Tá? Como que a gente está conduzindo o nosso trabalho, como que a gente conduz isso na nossa vida. Tá? E é muito interessante isso aqui, viu? Muito interessante, porque tem muitas pessoas que chegou aqui, ó, na segunda-feira, ó, Deus me livre, né? De novo, a mesma coisa. E a gente vai vendo no decorrer da aula que o trabalho é necessário. O trabalho é digno do homem. Então, faz com que o homem cresça, porque quem não trabalha, infelizmente, não consegue, né? E aí, muitas vezes, a gente vê as pessoas reclamando da vida, mas não trabalham. Não querem trabalhar, né? E a etimologia da palavra trabalho, ó. Da onde que nasceu a palavra trabalho? Ó. A palavra trabalho tem sua origem no vocábulo latino tripalho, denominação de um instrumento de tortura romano, formado por 3 paus, que era o palio, né? Desse modo, originalmente, trabalhar significava ser torturado no tripalho. Então, percebam esse vínculo aí. Por que muitas pessoas têm algeriza o trabalho, né? Já vem lá de muitas encarnações lá de trás já, né? Então, o trabalho era você trabalhar era como se fosse um castigo, como se você fosse castigado, né? Quem eram os torturadores, ó? Quem eram os torturados? Os escravos e os pobres, que não podiam pagar os impostos. Assim, quem trabalhava naquele tempo eram as pessoas destituídas de posses. Tá? Então, quem trabalhava, na realidade, eram os escravos e os pobres, que eram destituídos das posses, né? Então, essa relação com o trabalho aí fica bem complicada mesmo, quando a gente tem uma definição dessas aí, né? A gente analisando, olhando assim, E o que é o trabalho, né? Culturalmente, nos primeiros tempos do cristianismo, o trabalho era visto como tarefa penosa, humilhante, como punição para o pecado. Ó. Então, imagine isso vindo por muito tempo. Então, essa relação, por isso que, às vezes, gente, tem algumas coisas que a gente vai pesquisar e vai ver, da onde que vem esse relacionamento, às vezes, de pessoas com trabalho daí, ó, de outras encarnações, lá de trás, lá daquela época, né? Então, interessante isso. Popularmente, ó, por muito tempo o significado de trabalho foi associado, ó, a fardo e sacrifício, né? Por muito tempo, e até hoje tem pessoas que acham que trabalhar é um fardo, um sacrifício, é uma coisa que vai te castigar, né? Como se você estivesse sendo castigado. E aí a gente não pensa que o trabalho é que engrandece a gente, tá? Se você não trabalhar, você não consegue adquirir as coisas, tá? E aí, adquirir as coisas, você tem que ter as coisas, você tem que ter o conforto, tá? Você tem que ter um carro bom, você tem que ter uma casa boa, não tem problema nenhum em você ter isso. O problema é você tornar isso as coisas principais da sua vida. Aí você parte para o materialismo, né? Ó, na física, ó, a grandeza escalar que determina a quantidade de energia utilizada na realização de uma atividade, ó. Então, tempo igual a força vezes deslocamento, que é igual a movimento, aquilo que eu falei. Trabalho é movimento, então qualquer movimento que você faça, você está exercendo trabalho, está trabalhando. Tá?
E no dicionário, ó, o que é o trabalho? Ó? Atividade profissional regular, remunerada ou assalariada. Tá? Então, o trabalho é definido como isso. Conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. Também, né? E aí, a gente vai dar uma passeadinha aqui, ó, lá desde o início, para ver como que era o trabalho, como é que era encarado isso como no decorrer da nossa evolução, né? No início era o nomadismo, né? O homem em constante mudança e atendimento às necessidades momentâneas, né? Então, o homem era nômade, vivia, andava, não tinha residência, não tinha nada fixo. Então, ele só sobrevivência, era só sobrevivência. Tá? Aí tinha os métodos rudimentares, né, que usava a caça, né, mas bem rudimentar mesmo, né. E aí depois foi se evoluindo, daí chegou o sedentarismo, tá? Mas o sedentarismo no sentido de, no momento que começou a se unir em grupos, em cidades pequenas, em vilas, aí começou uma parte dos habitantes começou a ficar mais sedentário, tá? Porque aí já começou a pensar, já começou a analisar, não precisava trabalhar, todo mundo trabalhar, alguns trabalhavam de uma maneira, os outros de outra maneira, e alguns ficavam até descansando, né? E aí a gente tem, ó, começou com a agricultura, depois a pecuária, aí tivemos pequenas cidades, pequenas vilas se juntando, tá? E aí começou, com isso, começou a divisão do trabalho. Então, se vocês verem aqui, ó, tem uma série de pessoas, cada um fazendo um trabalho. Tá? Então, vocês vão ver que o trabalho está evoluindo também. E aí, a gente veio... Vamos indo mais para frente, né? Daí já começamos a se organizar socialmente, tá? Atividades administrativas e leis, ó, começou a ter já algumas atividades, algumas leis já começaram a ter, né? Cresce o número de serviços, a oferta de serviços começa a crescer. E aí a gente chega, ó, na Revolução Industrial, a primeira e a segunda Revolução Industrial, né? Aí a gente tem, já começa com automação dos processos, automatização dos processos, tá? Começa com a demanda da mão de obra. Aí, quando começou a Revolução Industrial, começou a demandar mais mão de obra. E aí começou a ter mais empregos, mais mão de obra. Essa mão de obra necessária. Então, o trabalho começou sendo introduzido dessa forma. E a relação, ó, da humanidade e o trabalho ao longo do tempo, ainda falando, ó. Aí a gente entrou com a revolução tecnológica, tá? Revolução tecnológica. Aí se aumentou o conhecimento, né? A gente teve mais conhecimento. Começou com isso, as pessoas começaram a ser mais inteligentes, né? Começaram a pensar mais, analisar mais inteligentes. Na realidade, foram evoluindo, né? Isso aqui nada mais, nada menos do que evolução, né? Então, conforme você vai evoluindo, você vai crescendo também em inteligência, né? Aí teve a gestão, começou a ter gestão sobre as coisas, né? Sobre os trabalhos. Planejamento, começaram a planejar, os trabalhos serem mais planejados, serem mais pensados, né? Mais informação sobre tudo, principalmente essa parte tecnológica veio, né? Daí você tem muita informação.
E aí, a partir dessa introdução, a gente vai dividir vocês em 5 grupos, tá? 5 grupos. Só que agora vocês vão fechar o círculo para a gente discutir sobre esses temas aqui, ó. Grupo 1. Vamos definir, ó. 1, 2, 3, 4 e 5, tá? 1, 2, 3, 4 e 5. Então, o grupo 1, ó. O que você entende por trabalho? Tá? O que vocês entendem por trabalho? Agora, tem que providenciar. Será que podemos entender trabalho apenas do ponto de vista material? Explique. Tá? Então, o grupo 1 vai ficar com esse tema aqui. Aí vocês vão discutir, vocês vão ter uma meia hora para discutir, mais ou menos, sobre esse tema. Aí vocês vão eleger 2 pessoas para vir apresentar aqui na frente, tá? Para falar aqui na frente. Não tenham medo, o microfone não morde, pode pegar que não morde, não tem problema nenhum, tá? E vocês, é bom que vocês já vão praticando, que daí já vai perdendo o medo do microfone, né? Eu no início também, eu tinha um medo danado do microfone, depois soltou que... Ó, o grupo 2, vocês aqui, ó. Sabemos que o trabalho é uma lei natural. Na sua opinião, por que o trabalho é imposto ao homem? Será que em mundos mais evoluídos, aperfeiçoados, o homem é submetido às mesmas necessidades do trabalho? Explique. Aí vocês vão discutir, aí vão chegar às conclusões. Grupo 3. Reflita e discuta, do ponto de vista espiritual e evolutivo, o porquê das desigualdades sociais. Vocês aqui, ó, grupo 3, tá? O porquê das desigualdades sociais. Tá? Lá no primeiro slide eu já dei uma pista lá, viu? Grupo 4, ó. Analise e discuta sobre o progresso social a partir dos progressos intelectual e moral. 4 é aqui, ó. E grupo 5, qual sua relação com o trabalho? Vocação versus financeiro, necessidade do espírito versus matéria. Então, vocês vão analisar aí, ó, sobre o trabalho aí, ó. Se o seu trabalho, você só pensa, ó, no din-din, ou o seu trabalho é mais do que isso? Então, a gente tem 30 minutos aí para discutir sobre isso, tá bom? Pode fechar o grupo aí, se vocês quiserem. E aí... já está chegando as folhas. Enquanto isso, já vão discutindo aí. Então, pessoal, ó, o grupo 1 ficou com o que você entende por trabalho. Será que podemos entender o trabalho apenas do ponto de vista material? Explique. Estou me sentindo na faculdade agora. Boa noite, gente. Meu nome é Carolina. Cláudia. Nós vamos falar sobre o primeiro tópico ali, que é o que você entende por trabalho. Considerando que na fórmula que foi exposta assim antecipadamente pelos nossos colegas, o trabalho era a força vezes o deslocamento, nós entendemos que o trabalho é um gasto de energia na obtenção de um retorno, seja ele material ou espiritual. Também chegamos a um entendimento que o trabalho ela é uma ferramenta para a nossa evolução, visto porque, considerando que você tem um gasto, né, de energia na busca do desenvolvimento social, intelectual e pessoal. Aí, como natureza, nós entendemos que tem a material, a moral e a espiritual, né? A material é justamente aquele você fazer um trabalho, você disponibilizar seu tempo, você ter o gasto daquela energia para obter um benefício específico, alguma necessidade, né? Algum retorno, seja ele financeiro, algum retorno financeiro.
moral. Trabalhar com empatia. Vai. Trabalhar com empatia, diversidade, bem-estar, habilidade em lidar com as adversidades, né? E também o trabalho espiritual, com o atendimento, né? Que tem esse trabalho, né? Outro dia eu estava aqui numa palestra e tinha um cardiologista fazendo essa palestra. Ele falou para mim que ele aproveitava o trabalho dele secular, no caso, como médico, né, para também fazer esse atendimento espiritual. Então, ele fazia além do trabalho dele, ele acolhia, né? Então, nós temos aqui na casa também os trabalhadores, né, que a gente vê, que são os encarnados, e os trabalhadores desencarnados. Não é isso? Então, são formas também de trabalhar, né? Os passes, orações, troca de energias, acolhimento, né, também, são formas... no caso aqui, nesse tópico, né? Será que podemos entender trabalho apenas do ponto de vista material? Não apenas material, né? Mas também, como ela terminou de relatar aqui, moral e espiritual, material, moral e espiritual. É isso. Alguma pergunta? É tão abrangente que se a gente fosse falar sobre trabalho, tem que sair dos tópicos, mas obrigada. Como as meninas, né, falaram bem sobre o que elas entendem de trabalho, o trabalho como uma forma de evolução, uma forma de crescimento, de aprendizado, né, e os tipos de trabalho, moral, espiritual e o material mesmo. Só para fechar, no Livro dos Espíritos, na questão 674, foi perguntado aos espíritos: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E como resposta foi obtido: o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A sociedade obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Então, é daí que a gente vê tipo, a evolução, né? Quanto mais a gente quer, quanto mais a gente deseja, mais a gente trabalha em busca desse objetivo. Então, é uma crescente, é uma coisa que vai sempre crescendo, porque nós mesmos estamos sempre querendo mais. Será que eu passei demais? Na questão 675, deve-se entender por trabalho unicamente as ocupações materiais? As meninas explicaram aqui que não, né? Tem o trabalho material visando aquele retorno das necessidades básicas da nossa subsistência mesmo, mas existem também outros tipos de trabalho. Aqui no plano nós reencarnamos para evoluir, para crescer, para aprender, integrar habilidades. Então, uma forma disso acontecer é por meio do trabalho, porque a gente lida com diversas circunstâncias, são diversas habilidades que a gente tem que integrar no nosso ambiente de trabalho, no lidar com o outro. Então, o trabalho é uma lei da natureza e é uma lei essencial. Então, a pergunta: deve-se entender por trabalho unicamente as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Então, a gente também tirar a ideia de que o trabalho é somente aquele remunerado, que você sai de casa, vai para uma empresa, trabalha. Não. O trabalho voluntário é um trabalho. O trabalho de dentro de casa, quem está em casa, cuidando da organização do seu ambiente familiar, é um trabalho. Então, o trabalho é tudo aquilo que nos move, que nos movimenta, onde a gente faz uma ação para executá-lo. E os tipos de trabalho. O material visa produzir recursos materiais para sanar as necessidades cotidianas. Foi o que as meninas falaram aqui, né? A gente trabalha visando o retorno daquela remuneração para as nossas necessidades básicas. O moral. Todo trabalho que respeita a regra da boa conduta, os princípios éticos são seguidos
e a intenção é gerar valor e melhorar a qualidade de vida das pessoas envolvidas na atividade. Ou seja, o trabalho moral é aquele onde aquela empresa tem um olhar diferenciado para os seus funcionários, não está pensando só no seu retorno, no meu faturamento. Eu penso no meu faturamento, mas eu penso no bem-estar dos meus funcionários. Então, essa é uma visão moral do trabalho. Não é só como hoje a gente já percebe, a gente já encontra diversas empresas que já têm essa visão mais ampliada, né? Não é como antigamente, que era muito... Tipo, você está bom enquanto você está trabalhando. Você adoeceu, não presta mais, vai embora, bota outro no lugar. Hoje já tem um olhar mais diferenciado para isso. Tem empresas que já propiciam ambientes de relaxamento, ambientes de escuta. Então, já tem um olhar melhor. Sinal de que nós já estamos evoluindo um pouquinho, né? E o espiritual é feito através de vibrações que nos conectam com espíritos desencarnados que atuam em outro plano astral. Então, o trabalho espiritual pode ser considerado as vibrações que conectam com os espíritos desencarnados, uma oração, uma emissão de uma vibração positiva para uma pessoa que você veja que ela não tá bem naquele dia, e você, sem falar nada, você emite um pensamento positivo para aquela pessoa, uma vibração para aquela pessoa. Então, é um tipo de trabalho espiritual. Ok? E o trabalho no plano espiritual? Aí tem algumas figurinhas. A vida social nas cidades espirituais é intensa e tem como objetivo a preparação dos espíritos para o seu retorno à Terra numa nova roupagem física, ou seja, reencarnarem de novo com um outro corpo físico. Estudam, trabalham, repousam e divertem-se. Então, sinto informar que quem achou que morreu vai ficar lá no laguinho de branco, naquele campo verde, vendo os coelhinhos pulando. Não é bem assim. Lá se trabalha também. Então, tem muito a ver assim, com as aptidões, né? Como já foi dito aqui durante o curso, a sua vibração é que te leva aonde você vai estar, né? Então, se você tem aptidão, vamos dizer, para médico, você pode estar trabalhando lá numa sala de cura, no acolhimento da pessoa que chegou. Então, no espiritual, a gente também trabalha. Os exemplos: escolas, hospitais, locais de repouso, de lazer, de preparação à reencarnação, de desenvolvimento espiritual, produção e conhecimento de ensino. Mas também tem diversão, viu, gente? Também se diverte, viu? Não é só trabalho, não. Tarefa de auxílio ao próximo, como socorro e cura. O trabalho formal, convencional, também contribui para a evolução espiritual. Possibilita ao espírito desenvolver sua inteligência, capacita o homem a ter novas visões do mundo e a cada vez mais contribuir com a lei do trabalho. Ensina a ter disciplina, respeito, proatividade, resiliência, dentre outras virtudes. O espírito é capaz de evoluir na atuação do trabalho no plano terreno, mas também pode atrasar o caminho de sua ascensão conforme sua conduta durante a realização do seu labor. Então, em outras palavras, está dizendo que o trabalho é uma forma de evolução, de crescimento, mas ele também depende do nosso livre-arbítrio, de como é que a gente executa essa tarefa, como é que a gente se relaciona com o nosso colega, puxando o tapete, passando a rasteira. Então, isso aí, essa evolução que está condicionada ao trabalho, vai depender também da nossa conduta, certo? Então, por aqui, grupo 2 agora. Boa noite, minha gente. Eu me chamo Josiene, estou representando o grupo 2, minha galerinha toda aí. Faz o olá.
E aí, a primeira pergunta foi: sabemos que o trabalho é uma lei natural, e, na sua opinião, por que o trabalho é imposto ao homem? Então, dentro do que discutimos, o trabalho é imposto ao homem como um conjunto de atribuições que o ajuda a desenvolver-se como ser humano e lhes agregam características como produtividade, dignidade, organização, além de atender às necessidades básicas de sobrevivência, evolução, resiliência e satisfação como um todo. Então, assim, para algumas pessoas, a gente estava até discutindo sobre isso, o domingo ele já começa a ser o sofredor, né? A segunda, já começa a imaginar a segunda. Então, em um slide anterior, acho que deve ter sido hoje, que eu cheguei bem atrasada, teve duas figurinhas, né? Fiquei sabendo, uma super feliz e a outra do sextor, que é o que nos representa. Eu não me enquadro nessa situação, mas eu sei que tem muita gente que sim. O trabalho, quando ele é produtivo e quando a gente faz o que a gente gosta, ele começa a ser prazeroso desde a segunda. Às vezes, da sexta, a gente pergunta, pô, já é sexta. Então, a gente ainda fala, ainda bem que já chegou sexta. A gente fica, poxa, né? Então, assim, nós enxergamos o trabalho, esse tipo de trabalho, dessa maneira. Imposto ao homem por várias condições que os agregam conhecimento para a própria evolução. Seja ele o trabalho voluntário, materialista, em benefícios financeiros ou espirituais. Podemos passar para o 2? Teve outra pergunta, né? Será que em mundos mais evoluídos e aperfeiçoados o homem é submetido às mesmas necessidades de trabalho? Explique. Aí divide opiniões, né? Sim ou não? Sim, porém não necessariamente nas mesmas condições da nossa vida terrena, né? Dos nossos trabalhos sofredores. Quer complementar? Quer ler? Não, meu trabalho aqui é te dar a moral. Muito obrigada, colega. Seu apoio moral é massa. Trabalho moral, né? É um trabalho moral. Então, sim, porém não necessariamente nas mesmas condições ou circunstâncias do mundo terreno. Então, considerando, né, partindo desse princípio, considerando situações mais evoluídas e aperfeiçoadas, o trabalho é, ou espera-se que seja, algo bastante prazeroso, nos sentidos mais amplos da exploração de benefícios, voluntariados, trocas, ajudas, solidariedade, novos aprendizados, cultura organizacional, na questão espírita, autoconhecimento espiritual e acolhimento. Ou seja, é um conjunto de ocupações laborais que nos prepara para o nosso retorno da melhor forma possível, ou seja, melhor habilitados e capacitados para continuar nossa trajetória como espíritos. Então, é um trabalho que nos agrega para que a gente possa retornar melhor, seja ela nas nossas capacidades de atividades laborais e até mesmo de acolhimento, para que sejamos melhores pessoas do que a vida anterior. Tá vendo aí, ó, como sai? Muito bom mesmo. Muito bem, muito bem, muito bom. Muito bom. Então, eu vou fazer o fechamento aqui do grupo 2. Vamos lá. Questão 676. Por que o trabalho é imposto ao homem? Né? Uma consequência de sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Por isso, ele deve o seu sustento, a sua segurança e o seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. Ao que é demasiado fraco de corpo, Deus deu a inteligência para compensar, mas é sempre um trabalho. Então, essa pergunta do Livro dos Espíritos é mais ou menos o que as meninas falaram, né? Porque, assim, o trabalho, ele é, no mundo que vivemos, ele é necessário, né? E o trabalho, assim, que ocorre muito é o material, porque devido à situação que estamos no momento, encarnados, então, vivemos um mundo material. Então, esse trabalho é o que é muito exigido no momento para a gente. Vamos lá, deixa eu ver.
ao que é demasiado fraco. Isso, desde a inteligência, justamente. É uma forma de compensação, né? Temos a inteligência, tanto que a gente vive um momento de inteligência artificial, das tecnologias, então elas estão sendo bastante empregadas, justamente para facilitar a nossa vida, né? Que antigamente tinha que pegar mais no pesado, hoje em dia as máquinas estão substituindo e o homem está sendo a cabeça, né? Vamos ver a próxima. A questão 678. Nos mundos mais perfeitos, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho? Foi o que elas falaram, que não, né? De acordo com a necessidade. Então, a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos material o trabalho. Mas não julgueis por isso que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício ao invés de ser um benefício. Então, assim, como elas falaram, né? A gente tem necessidade, é um complemento, na verdade. Então, a gente tem necessidade de material, né? E, assim, a gente usa muito, assim, comparando, né, com a época da caverna, que a gente tinha que caçar, correr atrás. Então, o trabalho é bastante material. E a questão das empresas também, que a Tassuni falou, que hoje em dia estão investindo mais nos princípios éticos, não só aquela coisa de competitividade, ser o melhor. Então, isso está ocorrendo bastante também. E no mundo espiritual, né, que como a matéria não prevalece, né, já não tem mais, então a gente usa muito o trabalho moral e o espiritual. E aqui fala sobre a ociosidade, né, que é um tema polêmico, né? Tem gente que é a favor, mas eu acho que é tudo na medida, porque até a visão espírita fala que a ociosidade atrai maus pensamentos, né, quando a gente fica muito tempo sem fazer nada. Então, aí já vibra, às vezes vem os pensamentos ruins e acaba atraindo, né, mais companhias espirituais, né? Então, é sempre bom estar se ocupando, trabalhando bem, servindo, né, por aí. Vamos lá. Equipe grupo 3. 2 representantes ou 3. Boa noite, eu sou Ana Paula e vou falar sobre o grupo 3. O Wellington vai estar aqui me acompanhando, se ele quiser ele também vai poder falar alguma coisa. Reflite e escuta do ponto de vista espiritual e evolutivo o porquê das desigualdades sociais, né? Então, a gente chegou num primeiro ponto, é que o nível evolutivo, né, as desigualdades sociais estão de acordo com o próprio nível evolutivo do planeta Terra. O conhecimento, as religiões, né, a tecnologia, tudo que a gente está relacionado a essa evolução, né? O que a gente tem hoje no planeta Terra foi a história que a própria humanidade construiu, né? E a desigualdade social, como já foi falado aqui, ela pode vir, né, como prova, como expiação, né? Mas ela também possibilita, né, várias condições de habilidades, de desenvolvimento de habilidades, né? Muitas vezes você pode ver que dentro de realidades, né, muito ruins, a gente consegue perceber pessoas, né, aquele espírito que vem, que muda uma realidade, a sua própria realidade, a realidade inclusive da comunidade ali, mostrando as suas tendências, né, as suas predisposições de crescimento, né, mostrando para a sua autodeterminação e para o que veio, né? E toda essa desigualdade, né, dentro desse grupo, ela está relacionada também à necessidade de evolução para cada trabalho, uma possibilidade de evoluir dentro daquele contexto, né? Também aqueles que têm uma condição maior também são levados a desenvolver também habilidades, né? Existe a possibilidade, inclusive, de favorecer aqueles que têm menos, porque quem tem mais pode dar o trabalho, pode dar o respeito, pode possibilitar o crescimento, né? Alavancar o crescimento dessas outras pessoas, pode dar, inclusive, o que é muito importante, a dignidade humana. E era isso. Bem, a gente pôde perceber aqui que o grupo trabalhou legal,
né, trouxe aqui a resposta, né, mais ou menos para aquilo que foi perguntado. A isso, reflita e discuta do ponto de vista espiritual e evolutivo o porquê das desigualdades social. Então, aqui tem a resposta que está no nosso livro, né, no nosso curso de Adenauer Novaes. As desigualdades sociais existem, são resultantes do estágio primário da evolução em que ainda encontra a humanidade. O que isso quer dizer? Que no momento em que estamos ainda, né, que somos espírito em evolução, é isso que a gente está fazendo aqui, buscando o crescimento. Então, neste momento, a Terra ainda vive este momento. Então, que procuremos, né, esse desenvolvimento para que possa equilibrar essa questão das desigualdades. Mas isso aí é algo que a gente precisa trabalhar no nosso interior, para que isso possa, enquanto espírito encarnado, a gente trabalhar na busca dessa evolução para que o nosso espírito, ao desencarnar, também faça esse trabalho crescer. Quando voltarmos aqui, encontrar uma terra melhor, com menos desigualdade. Então, aqui, desigualdades sociais, a sociedade na qual vivemos. E olha só que imagem. Uma criança, né, sentada só, e à beira de muitas garrafas PET, aquelas garrafinhas que a gente, por sentir mais prático, né, um refrigerante, um suco, a gente faz uso disso. E o que é que a gente faz com estas embalagens? Polui. Né? Porque o homem, né, na sua inteligência, aquela inteligência que foi concedida por Deus para que ele evoluísse, para que criassem coisas novas, criou. A gente aí chega num mercado, pega um refrigerante, coisa prática para a nossa vida. Mas e depois, o que é que a gente faz com isso? Então, que mundo a gente vai encontrar quando a gente retornar? E a gente passa por uma situação como esta, eu passo, alguns de vocês passam aqui para estar ali sentado à beira daquela sujeira toda. Então, a desigualdade está justamente aí, para aqueles que têm aquele poder aquisitivo mínimo ou quase nenhum, é quem vive. Cadê? Quem vive esta situação. E aí? Aí mostra, né, os desníveis de rendas, as desigualdades sociais, a miséria. Ainda, né, por Adenauer Novaes. Os sistemas socioeconômicos que vigoram na Terra ainda se baseiam na supremacia do capital sobre o humano, bem como na preponderância da matéria sobre o espírito. Então, o sistema ainda, ele pensa na questão capital. Mas quem é o sistema? Aí é para a gente fazer uma reflexão. Então, vivemos neste mundo, nesta sociedade. Quando o espiritualismo, em particular o espiritismo, chegar à consciência do ser humano, este encontrará o equilíbrio necessário ao seu progresso social e espiritual. Então, aí fala de quê? Da nossa consciência enquanto espírito. Estamos hoje encarnados, mas nós somos espírito, porque existe o eu espírito, aquele pensamento, eu espírito. Então, eu já preciso pensar
desta forma. Qual seria a sociedade ideal? E aí ele responde, Adenauer Novaes: só quando o egoísmo e o orgulho, maiores empecilhos ao progresso, fruto do materialismo, não mais encontrarem lugar na humanidade, ela poderá alcançar um estágio melhor de desenvolvimento material e espiritual. Ou seja, a gente pode viver o material, porque a gente tem essa necessidade enquanto personagem. Mas a gente precisa também ter um espírito elevado para entender que eu preciso usar o material, mas não deixar resíduos para prejudicar o amanhã. Agora, relação entre o progresso social, intelectual e moral, que é o grupo 4, mas vamos aplaudir o grupo 3. Estou dando continuidade, porque eu vou permanecer aqui. Boa noite, meu nome é Pablo, estou aqui com o Valdenice, né, colega do grupo. E aí a gente vai responder a pergunta do nosso grupo, que é fazer uma análise e uma discussão sobre o progresso social a partir dos progressos intelectual e moral. A respeito do progresso social, a gente entende que ele só é possível através do trabalho, né? O ser humano é o objeto, o material, a ferramenta pelo qual isso é possível que aconteça. A forma do ser humano participar das obras de Deus também, né, é uma forma do progresso social. E o trabalho é inerente ao ser humano, mesmo que materialmente não haja uma necessidade, né, seja financeira ou seja uma necessidade material. O trabalho, como já foi explicitado aqui, tem outros tipos de trabalho. Então, ele é inerente e não está necessariamente atrelado à necessidade material. E a gente entende que o progresso social ele vem antes do progresso intelectual e moral, pelo fato do progresso intelectual e moral eles estarem mais sujeitos a alguns envieziamentos, apesar de que o progresso intelectual e moral eles marcham juntos, né? Eles podem ser alcançados em variados tempos, e esse alcance desse progresso ele pode ser ele é relacionado às evoluções dos mundos que a gente vive e à evolução dos espíritos. Então, à medida que a gente vai evoluindo como espírito, como o planeta Terra vai evoluindo também, o mundo que a gente vive vai evoluindo, esses dois progressos eles vão evoluindo também. Porém, apesar de eles marcharem juntos, eles não necessariamente significa que o progresso intelectual está associado ao progresso moral, né? Visto que a gente vê que tem pessoas profissionais que deviam ser exemplos, pessoas com poderes, né, financeiros ou em posições de poderes no mundo, que usam o seu intelecto para outras questões que não moralmente correto, né? Tem outros exemplos também de pessoas, tipo, né, João de Deus. Nós citamos ali no grupo. É um exemplo claro, né, clássico do nosso grupo aqui, que nós citamos é o João de Deus, né? Que ele tem a sabedoria, tem a sabedoria, mas ele não soube usar a sabedoria. Então, assim, ele tem o poder intelectual, mas e o poder, né? E ele usou para coisas indevidas. Então, significa também, a gente citou aí a questão do poder, porque também, às vezes, na grande maioria das vezes, quando o ser humano tem o poder, falta o amor. O poder não anda muito junto com o amor. Então, isso é uma questão para a gente refletir. Cada vez que você tem o poder na mão, o que é que eu posso fazer?
para a gente refletir sobre a questão do amor, que é muito difícil. Quando se tem o poder, o amor se afasta. E continuando, a gente fez uma reflexão também, uma análise de como o progresso intelectual ele pode conduzir ao progresso moral, né? Que é basicamente você tendo a compreensão do bem e do mal, entre o bem e o mal. E a partir dessa compreensão entre os dois, você tem o livre-arbítrio, né? Para escolher o que fazer, o que você quer fazer com sua inteligência, né? Seja a sua inteligência científica, né? Da ciência, do saber, ou sua inteligência emocional, né? E a gente também diferiu aqui sobre esses dois tipos de intelecto, que normalmente a gente está mais acostumado com esse intelecto científico, né? Mas a gente também tem a inteligência emocional, tem a sabedoria, o ser uma pessoa sábia, né? Que nós entendemos que esse intelecto ele está mais associado ao moral e menos propício a envesiamento do que o intelecto científico. Inclusive, na aula passada foi citada a sabedoria de Irmã Bernadette, que fica lá no Deus, como é o nome do centro, Dona Bernadette? É Deus, Luz e Vida, né? Deus, Luz e Verdade, exato. Deus, Luz e Verdade, que é uma pessoa que não teve estudo nenhum, que tem vários livros escritos, né, que é de uma sabedoria imensa. Já participei de várias palestras com Bernadette. E você vê que isso é o quê? A sabedoria. Uma pessoa sábia, né? Então, assim, não é só o intelectual. Vem também a sabedoria da pessoa. A empatia, né? Que a gente discutiu também sobre a questão de você ter a empatia, de você ver a pessoa. Você poder enxergar e entender o outro. Isso é muito importante. E para exemplificar justamente essa questão, né, de você utilizar o intelecto tanto para o bem quanto para o mal, que a gente tem exemplos da inteligência voltada para o mal, que tem pessoas que são tão inteligentes e que utilizaram sua inteligência, por exemplo, para criar uma bomba atômica, né, para criarem armas nucleares ou para fazerem guerras. Só que a gente também tem os exemplos do intelecto utilizado para o bem, né? Há pessoas que usam sua inteligência para praticar políticas sociais bem colocadas, ensinar, ter o dom de ensinar, né? De mostrar, dar conhecimento para outras pessoas. E pegando o gancho aqui também sobre a questão do lixo que você tinha falado, que a colega tinha falado, a gente também utilizar esse intelecto, né, para nós vermos outras formas, uma inteligência para ver outras formas de descarte de lixo, né, reciclar, reduzir, reutilizar, também tentar colocar conhecimento de outros tipos de disposição dos resíduos que não lixões, né, colocar em aterros sanitários, que é um tipo de disposição de resíduo sólido mais correto, com controle tecnológico, para que no mundo que a gente venha, depois a gente não seja tão afetado por tanto os resíduos sólidos que a gente produz. Também nós discutimos, ainda dentro do tema, sobre a questão da escravidão. Então, a gente chegou a citar, né, sobre a escravidão, a escravatura, na época dos escravos e tal e tal. E aí, hoje, a gente chegou também a essa conclusão. Quantos de nós, né, não somos escravos também do nosso trabalho? Então, assim, o que você permite? Que, às vezes, quando você vê aquela figurinha que ele colocou ali, que minha segunda-feira, nossa, segunda-feira... Mas, assim, o que eu estou deixando disso acontecer comigo? Por que minha segunda-feira é ruim? Né? Por quê? Então, assim, será que eu estou no lugar certo? Será que eu faço o que eu quero? Será que eu faço o que eu gosto? Será que eu tenho medo? Então, assim, será que eu estou me escravizando? Então, não é só na época da escravatura, é hoje que a gente tem que parar e pensar. Porque eu tenho que viver feliz? Não, eu quero ser feliz. Então, eu quero trabalhar segunda-feira com a maior alegria possível. Então, é o quê? É enfrentar as dificuldades e buscar o que você gosta para que você mesmo não se escravize. Foi uma das nossas discussões lá em relação ao tema.
E é isso, pessoal. Valeu. Muito bom. Mas, assim, se a gente parar para pensar direitinho, a gente viu o grupo 3 falando das desigualdades e o grupo 4, o que traz essa relação também é algo que vai intercalando. Ou seja, quando a gente está falando das questões do trabalho e progresso, a gente vê que não tem nada solto, está tudo encadeado. E aqui eles discutiram sobre análise sobre o progresso social a partir dos progressos intelectual e moral. Então, o que seria esse progresso intelectual e moral? Foi bem colocado aqui, né? Mas o que busca, né? A busca maior está em trabalhar junto à intelectualidade e à moral, né? E aí Pablo, não é isso? Pablo trouxe a questão dos saberes, né? Fora vamos dizer assim, da ciência, né? Os saberes inatos, né? E isso a gente, não muito distante, a gente viveu muito e ainda vive até hoje, que foi colocado quando eu estava passeando também, aqui pelo grupo 3. Né? As pessoas, às vezes, não têm estudo, não têm conhecimento, né? Não passou por nenhuma escola, mas tem sabedoria. Né? Eu lembro, né, que eu vi uma fala, né, que dizia assim, que as pessoas antigas, vivendo em interior, em lugar assim, bem afastado, trabalham com cura. E sem entender, né, sem estar frequentando um centro espírita, porque aqui a gente trabalha o nosso desenvolvimento e a gente entende que, enquanto espírito, existe essa possibilidade. A gente precisa desenvolver. E, no entanto, pessoas que vivem em lugares assim bem humildes já sabem fazer isto. Né? Chegam no quintal, buscam uma erva, buscam uma folha, faz um chá, olha para a criança pequena que está chorando demais, está com dor de barriga, está com febre. Menina, vai dar comida, vai dar de mamar teu filho que está com fome. Hoje, a gente tem isso de perto, a ciência, a pediatra está ali resolvendo tudo isso. Mas isso ainda existe, porque tem lugares que não, pela desigualdade social, lugares que ainda não evoluíram tanto. Mas vamos ver aqui, andar mais um pouquinho. Aí, a pergunta 779 do Livro dos Espíritos. O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. Então, os mais avançados ajudam no progresso do outro pelo contato social. Muito bem falado pelo grupo. A relação entre o progresso social, intelectual e moral. No Livro dos Espíritos, a pergunta 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? É a sua consequência, mas nem sempre segue de imediato. Então, o que é que ele responde aí? Que sim, acompanha. Agora, nem sempre, muitas vezes, a pessoa, né, intelectualizada, como foi falado aqui por Pablo, né, às vezes envaidece, né, e aí caminha, esquece a moral, mas vai chegar a um determinado ponto que vai precisar alinhar o intelecto à moral. A pergunta 780A. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral?
E aí os espíritos respondem: fazendo compreender o bem e o mal. Então, o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos seus atos. O que isso quer dizer? Que, se dentro daquele trabalho que ele desenvolve, ele consegue desenvolver só a questão da intelectualidade e esquece a moral, uma hora essa conta vai chegar. Então, aquilo que a gente faz, aquele trabalho que a gente exerce, aquele comportamento que a gente desenvolve, se está dentro de um comportamento amoral, uma hora eu vou ter que parar para rever. Então, o progresso moral acompanha, sim, o progresso intelectual. Bem, agradeço aos dois grupos. E agora o grupo 5. Boa noite, gente. Meu nome é Alice, eu estou aqui junto com Camila e a gente... Mila, desculpa. E a gente veio representar o grupo 5. Qual a sua relação com o trabalho? Nós acreditamos ser uma atividade pessoal contínua, que nem em todos os casos é prazerosa, mas que dignifica o ser. Trabalhar é se movimentar, se colocar à disposição para servir, nem sempre havendo uma troca. Sempre havendo uma troca. Um movimento que traz sentido à vida. Nos faz sentir vivos e, muitas vezes, nos aproxima do que gostaríamos de viver, materialmente, ou uma construção do nosso indivíduo, né? Bom, e a gente conversou bastante sobre essa parte da vocação versus financeiro e necessidade do espírito versus matéria. E aí a conclusão que nós chegamos é que nós refletimos que nem sempre nós trabalharemos sabendo a nossa vocação. O exemplo disso são crianças, por exemplo, que a gente vê na internet. Tem até um menino que ele tem, acho que 4 anos de idade, e ele diz que vai ser médico cardiologista. Então, acredito que nem todo mundo nasceu sabendo a sua vocação ou teve essa chance, vamos dizer assim, de aos 4 anos de idade você já saber o que você vai fazer, né? Então, nós colocamos que, às vezes, a encontramos no caminho. Não podemos nos esquecer que somos espíritos encarnados, vivendo a matéria, então o financeiro é necessário para a subsistência. E aí, falando justamente sobre isso, sobre a criança, né? Que, quantas pessoas vão descobrir sua vocação aos 60, 50, 40 anos? E sobre essa questão da necessidade do espírito versus a matéria, nós entendemos que é preciso equilibrar as necessidades do espírito e as necessidades materiais. As necessidades materiais nem sempre suprem as necessidades do espírito. O exemplo disso são as pessoas muito ricas, que têm alto índice de depressão, suicídio, e, portanto, é preciso se colocar à disposição do servir, estar em movimento, como a primeira equipe falou, onde haverá um ganho que vai muito mais além do ganho material. Então, a finalidade do servir é algo essencial para o espírito, possibilitando que o trabalho possa até mesmo ser ressignificado para algo valoroso e gratificante, tirando aquele peso do sentido que é o trabalho. E foi isso que nós chegamos à conclusão. Boa noite, gente. Qual a sua relação com o trabalho, né? Como a gente se relaciona com tantas coisas envolvidas quando a gente se disponibiliza a trabalhar, né? Então, assim, existe a vocação, né?
existe essa questão financeira, as necessidades que o espírito, né, necessita. E é uma reflexão muito, muito interessante, porque se a gente for analisar o trabalho, tudo, se você for analisar, é trabalho, né? A gente precisa trabalhar porque a gente tem necessidades, a gente tem o trabalho voluntário, né? A gente tem um trabalho porque simplesmente você cuida de algo na sua casa, enfim, tudo está interligado. E aí, ainda no nosso livro de Adenauer, ele diz que para trabalhar, o ser humano sai em busca de profissões, motivado pelo ganho financeiro, com que elas possam retribuir, muitas vezes, esquecendo-se de sua vocação e de suas necessidades evolutivas. Qualquer profissão é digna e, fruto de seu trabalho, deverá concorrer não só para um ganho pessoal, como para o progresso social. E aí a gente fala sobre a relação espírito e trabalho. Então, a gente tem aí a necessidade do trabalho, o limite do trabalho, o trabalho intelectual, o trabalho material e as escolhas de profissões. Como a gente, né, cada grupo falou bastante sobre isso. E aí, mais uma vez, a pergunta, né? E a nossa relação com o trabalho? E aí a pergunta é, você está trabalhando com aquilo que sempre desejaram? Né? Isso também é uma pergunta que a gente se faz. E nem sempre a resposta vai ser positiva, satisfatória. Diga, Roberto. Elícia, e a gente analisando nesse aspecto, né? Quem de vocês realmente está trabalhando com aquilo que gosta? Então você vê que são poucas as pessoas, meio a meio mais ou menos, né? Eu achei bastante, viu? Muito, já são espíritos evoluídos, exatamente, né? Estão evoluindo. Então esse aspecto do trabalho, né? E aí uma outra pergunta, você acha que a sua vocação está à frente do retorno financeiro? Né? Uma outra pergunta bem importante. Normalmente a gente sempre acha que está ganhando pouco, né? Isso aí é natural. Estou ganhando pouco, eu merecia mais, né? Mas encontrar vocação, como a colega falou, né? Aos 40, 50, 60. É muito bacana. Isso é bacana. Muito bacana. Né? Você trabalha, às vezes, a vida inteira com uma coisa que você não gostou e, de repente, você se descobre. É o espírito, né? Realmente evoluindo. Como podemos casar a necessidade do espírito e a da matéria? Essa união aí. Então, são perguntas que a gente vai ao longo da nossa caminhada, né, descobrindo. E aí tem uma reflexão do trabalho pela ótica do espiritismo social, de Emmanuel, que ele diz que somente o nosso trabalho coletivo pode engrandecer ou destruir o organismo social. Só o organismo social pode tornar-nos individualmente grandes ou miseráveis. Então, essa é uma outra reflexão. Os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não conseguem ler e escrever, mas sim aqueles que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. Ou você tem uma estratégia própria, ou então você é parte da estratégia de alguém. Então, a gente está aqui, né, em pleno século XXI, onde a gente pode dizer, sim, analfabetos, porque o caminho é grande aí pela frente. E a gente está aqui realmente para aprender, desaprender e reaprender. Faz parte do caminho do espírito, né? E aí agora, acho que é com você, né? Você vai recapitular tudo.
E é isso, gente. Então, gente, muito bom. Parabéns a todos os grupos. Olha como vocês desenvolveram. O próximo semestre vou dar uma ideia. Quem vai apresentar a aula vai ser os alunos. E a gente só vai ficar assistindo. Tá? Próximo semestre. Vocês viram como desenvolveu? Todo mundo desenvolveu muito bem o tema. Muito legal mesmo. Achei muito bacana. Tá? E o que acontece, gente? A gente tem que ter a convicção que todo trabalho é digno. Tá? Todo trabalho é digno. Eu estava conversando hoje com o Tânia em relação a isso, e aí a gente estava falando em relação ao lixeiro, né? O lixeiro da cidade, gente, já pensou, se não existisse o lixeiro, olha o que seria da nossa cidade. Uma vez houve uma greve de lixo aí, ficou 15 dias sem recolher lixo, virou o caos. Então, todo o trabalho é digno, gente, todo o trabalho é digno. Então, a gente tem que refletir sobre isso e pensar sobre isso, né? Então, recapitulando, a percepção de que o espiritismo não compactua com sistemas que promovem as desigualdades sociais e considera que elas sejam obra dos homens. Então, essas desigualdades sociais que existem são obras de nós mesmos, dos homens mesmo. Então, essa segregação que existe é do homem, vem do homem mesmo. Então, o espiritismo não compactua com isso. A percepção de que o trabalho é a única forma de evolução do ser humano, entendido ele de todas as maneiras possíveis. Aquilo que eu comentei nos grupos, né? O trabalho é muito mais amplo do que aquilo que a gente imagina. Então, o trabalho é muito mais amplo. Então, a gente tem trabalho social, a gente tem o trabalho espiritual, a gente tem o trabalho remunerado que a gente precisa ter, porque ninguém sobrevive sem a remuneração. Tá? Eu estava comentando com o grupo 5 lá a respeito do trabalho social. Eu me disponibilizo 4 ou 5 dias por semana para vir trabalhar aqui no Centro Espírita sem remuneração nenhuma. Espero que tenha algum bônus horas lá para mim depois eu receber, né? Mas é a doação que a gente tem. Então, a convicção que você tem que ter em relação a isso, que você está ajudando as pessoas, você está ajudando a sociedade, você está retribuindo aquilo que você recebeu. Entender que o progresso é inevitável e que jamais o homem retrocede em sua marcha. Então, aquilo que a gente sempre fala, né? Hoje nós estamos na melhor versão nossa, então a gente não vai retroceder, a gente sempre está evoluindo, tá? Daqui para frente, tá? Sempre evoluindo. Percepção que as teses espíritas são um avanço para a humanidade e que elas se tornarão crença geral. Vai chegar o dia que todos terão consciência de que são espíritos e espíritos imortais. Que é uma continuidade, que você vai e volta quantas vezes for necessário. E que essas voltas são para quê? Para o seu crescimento, para a evolução do espírito. E a reflexão final aqui, como me coloco como unidade de trabalho em prol do progresso social? Como que eu me coloco? Como que eu me sinto em relação à sociedade? O que eu faço está contribuindo para que a sociedade evolua? Para que quem está em meu entorno evolua? Então a gente tem que analisar isso. Enquanto a unidade de trabalho seja um elemento de agregação, transformar será uma consequência dos seus pensamentos e atitudes, valorizando o outro. Então a gente sempre tem que estar procurando valorizar as pessoas, valorizar quem está em torno da gente, principalmente a nossa família. O que a gente sempre fala aqui, a gente tem que sempre iniciar pela família, gente. Então, valorize sua família que tem, valorize as pessoas que estão em seu entorno. Faça seu trabalho, a sua parcela de influência para a mudança do todo. Então,
que esse trabalho nosso, que esse trabalho que a gente faz, mude o todo, ajude a mudar o todo. E realmente nós estamos precisando que o todo mude. A energia do nosso planeta está muito, muito baixa, consequência de muitas coisas acontecendo. Então, o que a gente precisa fazer é vibrar positivamente para que isso mude essa energia. Tá? E como é que começa essa vibração? Começa em cada um de nós. Tá? Esse aqui, ó, quem falou isso aí foi Fernando Santos. Fernando, ele deu aula aqui para vocês, acho que, não me lembro que aula foi que ele deu, mas é um trabalhador aqui da casa. Tá? Aqui estão as referências, tá? Que a gente usou para essa aula. E muito obrigado, gente, muito obrigado mesmo.